Banco Digimais do bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus e dono da Rede Record, foi alvo da Operação Miragem da PF na manhã desta terça-feira. Os sigilos bancário e fiscal do líder religioso foram quebrados e mais de 670 milhões de reais foram bloqueados. Fabi, eu quero te ouvir a respeito. Essa operação aconteceu, então, hoje de manhã, Fabi. É importante a gente trazer aqui que o que eles estão suspeitando, e por isso a operação, é de várias fraudes, né? Então, esses administradores aí do banco, eles estariam manipulando os demonstrativos contábeis e registros regulatórios. E eles faziam isso para passar a ideia de que eles tinham solvência, ou seja, que eles tinham a capacidade de honrar os seus compromissos financeiros. É basicamente isso. Então, algo completamente perigoso. Isso significa que, por exemplo, se alguém fosse investir, colocar o dinheiro ali dentro, acharia que estaria colocando num lugar seguro, e não era. Algo muito semelhante com o Banco Master, por exemplo. É muito semelhante mesmo. É basicamente o mesmo modus operandi, né? O mesmo modo de operar numa fraude, supostamente uma fraude. Mas, assim, eu quero chamar a atenção para uma parte que é o lamentável, que a corda sempre quebra para o lado mais fraco. Então, quem investiu no Digimais, quem aplicou, né, a poupança e etc., e eu falo isso porque os investidores, a maioria é mulher, né, mais de uma certa idade aí no Banco Digimais do Edir Macedo. E o dinheiro está bloqueado com essa operação da Polícia Federal. Então, o que ocorre? Ontem nós já tivemos uma notícia de que foi revista a nota, né, desse Digimais para baixo, já mostrando a preocupação de quebra, né, do banco, igual aconteceu com o Master. Então, isso, né, ontem as pessoas acham que não viram, e hoje, quando vem essa notícia, não consegue retirar porque está bloqueado. Se ele for liquidado como foi o Master, nós vamos entrar na mesma situação do Fundo Garantidor de Crédito, que vai poder garantir até R$250 mil, né, as aplicações que foram feitas. Mas quem aplicou mais do que isso não terá o dinheiro de volta, somente lá no final de um processo, quando for liquidado todo o patrimônio, e é o mesmo procedimento que está acontecendo no Master. Algo preocupante, porque mostra que o sistema financeiro brasileiro tem essa falha, né? Vamos colocar falha, essa falha de não conseguir sempre ficar em cima desses títulos, né, que são apresentados, e parece-me que essa questão de sempre fazer isso com os balanços vai estar se tornando mais comum depois do Banco Master. Serrão, também quero te ouvir a respeito, tá? Então, mais um escândalo envolvendo mais um banco de novo, fingindo que tem um crédito, tem um dinheiro ali, que existe uma robustez dentro do negócio do banco, na verdade não existe, utilizando aí só do dinheiro de quem está aplicando ali dentro daquele banco. Pois é, só que esse caso Digimais já é a crônica de um problema anunciado há muito tempo. Tanto que o Digimais esteve em negociações para ser adquirido lá atrás pelo Banco Master. Não foi, a operação não se concluiu. Desde abril, ele estava em processo de venda também para o BTG Pactual, que agora a gente não sabe como é que vai ficar essa situação. Se a operação de venda já estava ocorrendo, já estava quase consolidada ou não. O perigo é que agora, com essa ação policial, o banco fica fragilizado perante a opinião pública e perante o mercado financeiro. E aí pode ocorrer o risco aí de uma intervenção extrajudicial ou de uma intervenção para liquidação do próprio Banco Central. É isso que tem que se esperar para ver o que vai acontecer nas próximas horas. O roteiro do Master foi mais ou menos assim. Agora, esse caso ele tem uma gravidade, um efeito colateral complicadíssimo. Edir Macedo não é apenas um líder religioso, um dono de uma rede de televisão. Ele também é um importante líder político brasileiro. O grupo dele comanda o Republicanos. Então você vai colocando aí, juntando os problemas financeiros do Brasil com escândalos com suspeita de corrupção ao envolvimento político no Brasil. Olha a mistura explosiva, complicada, em pleno período pré-eleitoral. Então é preciso também pensar até que ponto também não estão usando até a figura do Bispo Macedo nesse momento como uma espécie de vamos dar uma jogada no Macedo para que preste atenção nele e esqueçam do resto.
de tanta coisa que ainda tem que ser apurada. O escândalo Master é um escândalo de extremíssima gravidade. Tem um caso ali que está prestes a estourar, tem um escritório de advocacia muito grande, muito poderoso, que recebeu 3,2 bilhões em contratos. Isso é infinitamente muito mais. Faz parecer uma merrequinha os 129 milhões, por exemplo, que teriam sido recebidos ou destinados ao escritório da Viviane Barsi. Então, esse escândalo ainda vai render muito. Mas, no Brasil, da corrupção sistêmica, do crime institucionalizado, é apenas mais um capítulo numa história que, no final das contas, vai lesar quem? O pequeno investidor, o pequeno contribuinte e o Fundo Garantidor de Crédito, que daqui a pouco pode ser obrigado a botar muito mais grana para salvar bancos. Mas essa grana vem da onde? Dos bancos? Não, vem da gente, nós, os correntistas, os depositantes. É o Brasil em risco por causa da corrupção sistêmica. É essa vergonheira que a gente politicamente tem o dever de tentar ajudar a acabar, pelo menos elegendo os menos piores na próxima eleição. Fabi Barroso, ainda sobre esse tema aqui, o Serrão levantou aqui uma bola boa para a gente, que é a bola da política. E eu acho que também a gente consegue pensar em relação às instituições mesmo, o papel do Banco Central, o papel da Receita Federal em cima disso tudo, se dentro dessas instituições há mais de uma ala, como que isso trabalha, como que isso funciona, porque veja bem, Fabi, nós não estamos falando de uma fraude pequena, são 670 milhões de reais. E pelo que eu entendi, né, já vem de muitos anos essa dúvida em relação a essas operações financeiras. Então, você foi no ponto. Nós temos nossas instituições aí que tanto dizem, né, que é democrático, que a gente precisa proteger, mas uma instituição, inclusive, tem o dever de fiscalizar a outra. O duro é que a gente não está com esses mecanismos ativos. O Banco Central, ele tem por obrigação averiguar, né, essas contas, esses balanços apresentados e, mais uma vez, o que a gente está compreendendo, longe de criticar o Banco Central, mas a administração atual é justamente que está passando muita coisa, né, como esse Banco Digimais. E também, aí você menciona também outras instituições, a gente está com um problema severo aqui, né, precisaríamos fazer reformas que mexem com as estruturas do Brasil para que, por exemplo, a Receita Federal, a questão do COAF, quando emite um alerta, não ser bloqueado como foi pelo ministro Alexandre de Moraes, quando ele entendeu que o COAF não pode pegar a prova que levantou de cruzamento de dados e colocar na justiça. Tem que ser ao contrário, a justiça está investigando, aí ela solicita um RIF, e aí o COAF emite esse RIF para averiguar se é ou não. Algo está errado, né? Porque se nós temos o COAF sim teria, sem poupar ninguém, sem ter listinha de 30 pessoas ali que são VIP, que jamais vão ser levantados, sem ter essa listinha igual para todo mundo, como está na Constituição brasileira. Pegar, levantar, ver que de fato tem operações estranhas, que isso o COAF tem condição de fazer, e a investigação ficar em cima para ver se sana, né, esses probleminhas aí de possíveis fraudes financeiras.